crianças, boa tarde. Vamos lá, hoje nós vamos começar aqui, ó, no módulo 3, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nas aulas, assistam cada detalhe, observem bem os detalhes da aula e assistam até o final, tá bom? Então, preparados aí para a nossa semana que está só começando. Essa semana será maravilhosa e abençoada. Então, vamos lá, vamos à nossa aula de hoje. Vamos à nossa aula de português. Vamos lá, a tia está na página 13 e hoje nós vamos falar sobre a acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas. Então, pessoal, vocês já estudaram que as palavras com apenas uma sílaba são classificadas como monossílabas, certo? E agora você vai estudar as situações em que as palavras monossílabas recebem acento gráfico, tá? Então, vamos lá. Então, vamos observar aqui, vamos ler essas palavras monossílabas e observar quais têm o som forte, né? A pronúncia forte e a pronúncia fraca. Então, ó, dá, nó, dá e no, certo? Então, o dá e o no, eles possuem uma pronúncia fraca, certo? Então, nós chamamos de monossílabas átonas. E o nó e o dá, eles possuem a pronúncia forte. Então, nós chamamos de monossílabas tônicas, tá? Então, pessoal, vamos lá. As palavras monossílabas com pronúncia forte chamamos de tônicas. E as palavras com pronúncia fraca chamamos de átonas, ok? Mas nem todas as monossílabas tônicas são acentuadas, certo? Então, vamos prestar atenção. Vamos lá. Então, palavras monossílabas tônicas. Então, a tia colocou aqui alguns exemplos de monossílabas tônicas. E vocês vão observar que nem todas as monossílabas tônicas são acentuadas, tá? Então, isso não é uma regra. Todas as monossílabas tônicas precisam de acento, tá bom? Então, vamos lá. A tia colocou a palavrinha já, pé, ti, pó, tu. Leiam comigo. Mês, céu, dói, paz, vez, bis, nus, róis, véus, mês, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, pois. Tá? Então, essas palavras são exemplos de monossílabas tônicas, tá? Então, monossílabas tônicas são aquelas que possuem a pronúncia forte, certo? E nós temos aí uma regrinha para as monossílabas tônicas, tá? Então, nós vamos acentuar os monossílabos terminados em, olha aqui, ó, em a ou as, e ou eis, o ou os, tá? E os ditongos abertos, né? Aqueles acentuados com acento agudo. Ei ou eis, el ou els, oi ou ois, tá? Então, essa aqui é a regrinha para acentuar as monossílabas tônicas, ok? E as monossílabas da e no, que nós estudamos, nunca recebem acento gráfico. Então, isso aí vocês precisam ficar atentos. Então, o da e o nó, ele nunca vai receber aí um acento gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. A tia colocou aqui. Vamos observar esse esqueminha aí. Porque nele nós estamos observando aí que as monossílabas terminadas em i, ou is, né? Ou u, ou us, não são acentuadas graficamente, tá? Porque, ó, como no exemplo aqui da palavrinha ti, bis, tu e pus.
Então, essas monossílabas também não são acentuadas, tá bom? Então, precisamos ficar atento aí às monossílabas tônicas, porque são pronúncias fortes, mas que nem sempre serão acentuadas, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a acentuação gráfica das palavras oxítonas, né? Então, nós já estudamos que as palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba tônica, né? Então, com a pronúncia mais forte. Então, última sílaba é tônica, eu chamo de oxítona. Como o exemplo que a tia deu numa outra aula da palavrinha papel, certo? Quando eu não sei qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba forte, basta eu chamar a palavra. Papel, então o pel é forte, então o pel é tônico, então é uma palavra oxítona, porque a última sílaba é forte. Como na palavrinha pardal, pincel, anel, tá bom? Então, pessoal, as oxítonas terminadas em a, as, eis, o e os, e nos ditongos abertos, ó, ei, eis, el e els, ou oi ou ois, elas recebem acento gráfico. Então, nós vamos começar hoje nessa aula a estudar as regrinhas para se acentuar essas sílabas tônicas, tá bom? Então, primeiro nós estamos vendo aí a acentuação gráfica das palavras oxítonas. Então, eu vou acentuar todas as oxítonas que tiverem essas terminações aqui, tá bom? Por exemplo, a palavrinha, ó, sofá, patê, maiô, ninguém, papéis, escarcel e herói. Então, olha as terminações dessas palavras, tá? Então, sempre que tiver, né, a palavrinha for oxítona com a última sílaba tônica, com essas terminações aqui, eu não preciso ter dúvida, aquela palavra terá acento. Ok, pessoal? Então, agora a tia vai mostrar para vocês aqui as páginas que vocês irão fazer. Então, de produção textual, olha, super fácil, nós já estudamos. Vamos falar sobre um gênero textual que se chama a quarta capa, tá? Então, a quarta capa de um livro, tá? Aquele textozinho que tem lá na quarta capa do livro de história, de qualquer livro que vocês tenham aí. Então, observem lá o texto, que é a quarta capa de um livro, e façam aí a atividade das páginas 10 até a página 12. E sobre a acentuação, né, gráfica das monossílabas e das oxítonas, vocês farão as páginas 13 até a 17. Beleza, pessoal? Então, a tia, espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida que tenha ficado, me chama, fala comigo. Beijinhos para vocês e até a nossa próxima aula.